dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast. Meu nome é Juvenil, apresentando novamente. E dessa vez vamos estar aqui com dois convidados ilustres. O primeiro que eu vou apresentar é um candidato a vereador do partido PL, Marlon. Prazer em conhecer o senhor. É uma honra estar aqui. Prazer, meu. É uma honra estar aqui com vocês aqui. Obrigado. E o segundo é a nossa professora do Fundamental 1 e Fundamental 2, professora de Geografia, Thaisa. É um prazer, senhora, estar aqui conosco. Também é prazer estar aqui. Bom, para começar assim o nosso podcast, a gente está sabendo que sou candidato a vereador. E antes de tudo, para a gente iniciar, o que é ser um vereador? Como é ser um vereador? O que seria necessário? O que um vereador faz? Então, basicamente, o vereador tem duas funções principais, que é de fiscalizar e legislar. O vereador ele tem a função de fiscalizar o executivo, que no caso é o prefeito, em toda a sua prefeitura. O vereador ele tem que correr toda a cidade, saber se o poder público está chegando nas redondezas de toda a cidade, se os postos de saúde estão funcionando bem, se os hospitais estão funcionando bem, se os colégios estão funcionando bem. E também o dever do vereador é legislar. Então ele tem que discutir com a população, discutir com seus amigos vereadores, procurar fazer leis que vão agregar, né, na sociedade, no seu município. Elaborando leis, eles aprovam na Câmara de Vereadores, passa pela apreciação do prefeito. Caso o prefeito decida aprovar, já vai direto para o Diário Oficial e já vira lei. Caso o prefeito não aprove, ele pode reprovar parcialmente ou totalmente, mas aí depois vai ficar a critério deles repassarem essa lei para ver se vão aprovar novamente. O senhor falou em reprovar parcialmente. Como é que seria a diferença do parcialmente? Caso caso o prefeito não concorde com algumas coisas que estão ali contempladas naquela lei, entendeu? Ah, sim. Tipo, ele aprova, as pessoas vão rever aquilo tudo ali e novamente depois passa por ele para ver se ele aprova. Entendi. O senhor como vereador, a gente queria saber assim, qual a proposta do senhor assim não só para toda a população, mas os jovens, já que estão mais focados nos jovens, qual a proposta do senhor como vereador para os jovens, já que os jovens também estão votando, o que o senhor faria para ganhar esses votos dos jovens? Então, a gente trabalha muito focado em cima da saúde, né? Que a gente acha muito importante, já é um trabalho que meu pai desempenhava há mais de 30 anos aqui na nossa comunidade, mas a gente não pode esquecer dos jovens, que é um fator muito importante. A gente tem que fazer de tudo para poder tirar esses jovens das ruas aí, né? Criar movimentos, criar coisas que eles possam fazer para estar agregando, por exemplo, pelo conhecimento ou pelo esporte. E a gente vai trabalhar firme em cima disso para poder resgatar esses jovens aí da rua aí, para a gente estar trabalhando em cima de esporte, em cima de estudo. Bom, sabe a importância do jovem voltar com 16 anos, já que assim, 6 anos a gente ainda vai estar estudando, eu mesmo já passei dessa idade, mas ainda não tirei meu título, mas até o terceiro ano do ensino médio, segundo ano, até o primeiro assim já pega essa parte assim de votar. Qual a importância de nós jovens voltar com essa idade? Então, o direito do jovem com 16 a 17 anos de votar foi uma coisa que os jovens conquistaram lá em 1988, se não me engano. E é muito importante o jovem, né, poder votar, porque vai trazer para ele como que a gente pode dizer, um amadurecimento sobre esse assunto que é muito importante para a nossa sociedade. Então é importante que o jovem ele se amadureça em relação a isso, que ele busque pesquisar sobre os seus candidatos, saber se realmente aquela pessoa está empenhada em fazer a diferença, busque conhecimento sobre o que acontece nas prefeituras, ou no estado, ou no governo, e que eles se empenham em escolher o que for melhor para a sociedade, porque isso futuramente vai agregar muito, né, para a vida dele, para a vida das pessoas, na sociedade, de fato. Esses projetos que o senhor falou, que o vereador, no caso, ele tem que elaborar um projeto, ele leva para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, eles votam e vai para o prefeito, é isso? Isso. As pessoas podem fazer parte dessa discussão, dessa votação? É aberto ao público? Sim, na maioria das vezes sim. Eu acho muito importante até, né, que as pessoas façam parte, a população faça parte. Porque no caso o vereador é o que mais fica, né, de frente com a população. Então, atendendo a população, conversando com a população, ele, toda sua estrutura, seus assessores devem pensar em leis que vão realmente agregar para a população. E assim elaborar uma lei
leva para a Câmara de Vereadores, lá eles vão discutir, né, em relação àquilo ali, aprovando na Câmara de Vereadores, passa para o prefeito. E aquilo, se o prefeito aprovar, ele sanciona aquela lei e vira, né, decreto no município. E a pessoa, cidadão, ela pode dar uma opinião naquele momento que está sendo votado? Pode sim, pode participar do plenário. Entendi. E como que são divulgados os temas, assim, em cada assembleia? Cara, vai variar muito do assunto, né? O assunto que for levantado no plenário lá. Depende muito. Não sei te dizer exatamente como que eles separam isso. Entendi. Mas... Então tem assuntos que são para a população e tem assuntos que eles não passam? Tem assuntos que não passam. Na maioria das vezes acredito que não. Mas também é aberto para o público. Entendi. Se as pessoas quiserem fazer parte do plenário, é aberto lá na maioria das vezes. Para as pessoas fazerem parte e acompanhar o que está sendo discutido e votado na Câmara. E você já participou de algum? Já participei no passado já de alguns já. Até Mas como candidato? Não. Como pessoa? Como pessoa, acompanhando. Indo lá acompanhar? Isso. Eu acho muito importante as pessoas, até os jovens mesmo, né? Procurarem estar fazendo parte desses debates, né? Para saber o que está sendo discutido. Para você, qual é a importância do jovem buscar saber sobre a história da política brasileira? Então, acho que para tudo na vida é muito importante a gente procurar saber, né? Com a história, com o passado, porque a gente pode trazer isso para a nossa atualidade e a gente comparar, né? O que vivemos no passado e o que a gente está vivendo hoje. E sabendo isso, a gente pode ver, né? Pelas histórias do partido, pelas histórias dos nossos governantes, o que fizeram no passado, o que fez com que a nossa sociedade retrocedesse e com que fizesse avançar, né? E a gente tem que calcular tudo isso, jogar para nossa atualidade, saber se a gente está carecendo de alguma coisa, para poder a gente trabalhar na nossa atualidade hoje, para poder a gente ter um futuro melhor. Então, também é uma pergunta que é uma dúvida minha. Você acha que é importante o desenvolvimento da educação política nas escolas brasileiras? Eu acho importantíssimo. Até porque eu acho que, como eu falei, eu acho que os jovens devem ter um amadurecimento mais forte em relação à política no nosso país, né? Porque tudo hoje envolve a política. Se a gente hoje depende de uma boa educação, de uma boa saúde, de uma boa política pública, é através da política que a gente vai trazer isso. E os jovens, esse amadurecimento, procurando saber mais em relação a isso, a gente vai evoluir muito. Porque vocês, como jovens, hoje procurando saber como que funciona a política, trazendo assuntos que vocês acham importantes, trazendo assuntos que talvez podem vir a melhorar, né, em alguns aspectos aí. Então eu acho muito importante que isso deve ser trabalhado já desde nas escolas, né, públicas e também particulares, né? Bom, uma dúvida minha também é a seguinte: a gente sabe que, tipo assim, os candidatos a vereadores fazem passeata, o negócio todo, e a gente vê na internet muitas brigas que foi até necessário colocar um caveirão pra apartar essas brigas na rua. E eu queria saber, tipo assim, eu já vi assim, uma vez o senhor fazendo passeada aqui na praça aqui de Itaúna, e bem calmo assim, como é que o senhor faz pra manter esse negócio, tipo assim, essa simpatia? Então, isso é uma coisa que eu já trago já desde a época, né, porque eu sempre vivi. Eu nasci em 97, a primeira eleição do meu pai foi em 96. Então eu meio que já nasci nesse meio já. Eu sempre vinha acompanhando meu pai, sempre gostava de fazer parte. E com meu pai nunca teve isso, porque meu pai sempre foi uma pessoa que não tinha aquela disputa, né? Meu pai sempre falava, mas existe espaço para todo mundo. Não é você querer disputar com o seu amigo um cargo. Você tem que querer trabalhar em cima daquilo. E se tiver espaço para o seu amigo, que ele também, né, venha trabalhar e estar junto com a gente. Porque quanto mais representante a gente tiver na nossa comunidade, mais a nossa comunidade vai e deve, né, se evoluir. Então eu paro com todos os candidatos, eu abraço, eu converso. No que eu posso, eu ajudo, todos eles sabem disso. Então eu acho que a gente tem essa afinidade, por isso que não existe essa discussão. E eu oriento todo mundo que trabalha com a gente, né, para estar sendo educado com as pessoas, para não atrapalhar, para não implicar e tratar o outro com educação. Isso que dá muito certo. Você falando em conversar com os candidatos, sabe que tem alguns candidatos com pavio bem curto, tipo, se você
Um exemplo aqui, se você fosse conversar com um candidato e ele levantasse uma cadeira para tocar em você, o que o senhor faria? Então, é bem complicado. Mais ou menos. Atenção, socorro! Isso é lamentável a gente ver uma situação dessa em um debate, né? Mas a gente tem que analisar isso e trazer para a nossa realidade, porque são essas pessoas que estão à disposição de cargos muito importantes. Então, é muito importante que a gente analise quem realmente está se pondo de frente, né? Para estar representando a sociedade, e a gente tem que evitar o máximo de confronto possível. A gente tem que levar a política em si no debate, no diálogo, na conversa, né? Às vezes numa conversa com outro candidato você consegue levantar um ponto importantíssimo que pode vir agregar para a população. Então é isso que eu levo para minha vida também, pessoal, né? Eu gosto de estar bem com as pessoas, eu gosto de andar bem com todo mundo e conversar tranquilamente. O senhor falou que desde quando o senhor começou, em 97, correto? Esse é 97. O seu pai sempre teve esse negócio de política. O senhor acha que tem uma responsabilidade maior para o seu pai já estar assim, você está vindo? Então, eu sou candidato principalmente pela história do meu pai, né? A minha maior motivação é dar continuidade ao trabalho que meu pai vinha desempenhando durante esses todos os anos, que eu acredito ser um trabalho muito importante. E vendo outros candidatos, até eleitos, que a gente tem na nossa comunidade, o porquê hoje eu me colocar como candidato, sabendo que hoje nós temos 2 representantes. Pelo motivo pelo qual meu pai, a gente sempre conversou. Meu pai não era um político, meu pai era um amigo, né? Ele não tratava as pessoas como político, tratava como amigo. Então ele tentava ajudar da melhor forma possível. Não é aquela, o vereador só tem que legislar e fiscalizar. Não, o vereador tem que se pôr à disposição da população, poder fazer aquilo o que outras pessoas não podem fazer, ser um amigo, né? Então, as pessoas viram conversando comigo, né? Falando que meu pai faz muita falta. E isso tocou no meu coração e eu me coloquei à disposição aí da população para ser candidato, para poder estar representando eles e melhor atender da melhor forma possível. Mas sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Dar continuidade a um trabalho tão bonito que meu pai desempenhava nessa comunidade aqui, que todos, né, que sabem. Como a gente está falando, né, voltando a esse negócio da cadeira, aproveitar que eu falei sobre isso, queria chamar mais uma pessoa para participar aqui, pegar uma cadeira, creio que eu não vou tocar em você, então eu espero, mas pegar mais uma cadeira e vir aqui participar conosco. Calma, vocês estão muito estressados, vocês estão com muito medo. Aí, brotei, cheguei na área. Tudo bom? Me chamo Davi, tô aqui pra dar uma moral aqui no podcast. Tamo junto. Muito prazer. Prazer, viu? Já começamos, mas uma honra ter vocês, professora também. Nossa Isha, né? Nosso grande apresentador, o Bravo. Bom. Então, rapidinho, eu queria só complementar, assim, antes, eu acho que o Davi pode complementar nisso também. O senhor falou que o foco é saúde, certo? Mas por que não educação? Então, isso a gente já tá gravando já? Você quer só uma conversa. Trabalho em cima da saúde, porque já era um trabalho que meu pai desempenhava aqui na comunidade, entendeu? Sim. A gente sabe que hoje, graças a Deus, melhorou muito, né? Essa questão na nossa cidade, em relação a tudo, mas a saúde é uma coisa que a gente deveria ter mais, dar mais atenção a isso, né? Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, não têm recursos, né, para poder... As pessoas, infelizmente, às vezes não têm recurso para poder procurar atendimento particular. E o nosso foco é em cima disso para poder as pessoas terem um atendimento digno, né, na saúde no município. Então, para melhorar a questão da saúde, qual a proposta que o senhor teria? Então, a proposta é trabalhar com mais seriedade em cima disso, né? Pedir mais ao prefeito, né, ao secretariado, para que dê uma atenção maior em relação a isso, que a gente sabe que somos uma cidade muito grande, que as pessoas precisam muito, né?
E a saúde é uma coisa primordial assim, para a população. Então, se eu buscar uma fiscalização mais forte. Com certeza. É inegável que a saúde é um grande problema que a gente tem aqui em São Gonçalo, porque muita gente não tem o acesso a uma saúde particular e busca pública e a pública não vem preparada. Só que, em vez da gente buscar um assistencialismo na questão da saúde, talvez não seria melhor a gente focar na educação, para que a gente possa ter essa condição de a gente buscar um serviço melhor e desocupar a saúde pública, que está tão cheia, além do que ela pode exercer. Por muito tempo, São Gonçalo teve sobrecarregada. só o pronto-socorro como centro para tudo. Exatamente. Né? Não tinha essas clínicas da família, né, que se Clínica de fala. saúde, clínica de imagem, o Isso. HCCOR hoje, né, que é voltado para as cirurgias oncológicas, cardiovasculares. Então, no passado, tudo era muito precário em São Gonçalo. Né? A gente não está aqui para fazer política pública, mas no passado era muito precário. Até então, o meu pai, na época, assim que ele ganhou em 2000, ele fez um posto de saúde particular dele, para a população, onde tinha cardiologista, ginecologista, dentista, coisas que na prefeitura, né, os pós-saúde, até mesmo os hospitais, era muito carente. Só que hoje, graças a Deus, isso está mudando muito. Hoje você chega no pronto-socorro, você é muito bem atendido. Hoje você tem essas unidades, principalmente aqui que estão todas elas todas reformadas, que tem os atendimentos de médico, tem dentista, tem os profissionais muito bem capacitados. Mas é lógico que a gente tem que procurar saber, né, procurar capacitar mais esses profissionais, né, e procurar mais médicos que estejam com mais vontade, né, de atender as pessoas com qualidade. Né? Mas onde uma fiscalização mais forte vai ajudar no sistema que já está sobrecarregado. Como que é? Um sistema que está sobrecarregado. Existem muitas pessoas buscando a saúde pública pela falta de condição de buscar particular. Uma fiscalização mais forte, ela só botaria mais pressão em algo que já está sobrecarregado. Você não Entendi. concorda? Mas eu acho que as pessoas realmente procuram, né? As pessoas hoje procuram, né, esses atendimentos, esses prontos atendimentos, porque realmente estão precisando. Só que, gente... É porque eu acho assim, você formar pessoas, a saúde ela precisa de algo imediato. Sim. Você formar uma pessoa é como se fosse uma nova geração que tivesse que ser formada para aí sim ser fornecida para aquele meio, entendeu? Então, no caso, né, uma solução mais imediata seria uma fiscalização mais forte. Isso que eu entendi, não sei. Não, sim. Fiscalizar para poder colocar para funcionar de fato do jeito que tem que ser, do jeito que tem que funcionar. E ao longo prazo, né, investir na educação do município para poder estar capacitando mais as pessoas, né, no futuro próximo, para poder dar uma melhorada nessa situação. Você acha que com a reforma que teve no posto aqui perto, aqui sobre a rua, em frente ao mercado, abriria mais vagas para as pessoas, algumas pessoas terem uma oportunidade de trabalhar? Se abriu em relação ao trabalho, Exatamente. Com toda certeza. Né? Todas as unidades aqui de Itaúna, se não me engano, elas foram revitalizadas, né? E algumas delas já foram ampliadas. Só que, pelo que eu sei, essa de Itaúna, no caso que você levantou, vai entrar mais equipe de trabalho nela. Então vai ter mais oportunidade de emprego e fora o excelente atendimento, né, que está sendo para toda a comunidade. Então são pessoas contratadas, não concursadas. Sim, na maioria dos casos sim, são contratadas. Fugindo agora um pouco do assunto, só para terminar mesmo, que eu quero ter essa dúvida. A gente pode ver que a tecnologia hoje em dia avançou muito. Todos nós temos telefones, tablets, como podemos ver, e o jovem está incluso principalmente nesse assunto. Temos jovens que já saem da escola cursados em tecnologia e etc. E muitos políticos hoje em dia também fazem perfis no Instagram, no TikTok, etc. para poder tentar atingir esses jovens e tentar buscar mais a atenção deles. Agora, para você, o que você acha, como a rede social influencia na opinião política desses jovens? Influencia na opinião do jovem? Isso. Então, falando de rede social hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem na vida, né? Para tudo, seja para trabalhar, seja para informação e principalmente hoje para política. Hoje
Analisando as outras eleições no passado, hoje eu acho que a gente tem uma imigração, né, de trabalho político hoje de eleição de uns 70% a mais focado em rede social. Porque é um meio de você alcançar mais pessoas, né, com mais facilidade. E eu acho muito importante a participação dos jovens em relação a isso, porque também facilita, né, para vocês pesquisarem sobre a vida dos candidatos, pesquisarem sobre os trabalhos, sobre suas propostas, saber se realmente aquela pessoa ela é empenhada, né, em trazer melhorias para o município e não, né, está empenhado em apenas se beneficiar com aquele cargo público. Então eu acho importantíssimo para os jovens, né, focar em relação a isso, a rede social, usar com responsabilidade, né, e a gente brigar principalmente para a gente ter esse meio de comunicação e a gente ter o nosso liberdade de expressão, a gente poder, né, se expressar da forma que a gente acha necessário nas nossas redes sociais, tendo responsabilidade com o que a gente fala, né, e trabalhar com seriedade em cima disso. E hoje, como candidato a vereador, pensando nos jovens, o que o senhor acha que atrai os jovens a votar no senhor, a ter o senhor como candidato? A votar em mim? Isso. Então, eu acho que é muita identificação de eu ser jovem também, né? De há pouco tempo atrás eu estar no lugar de vocês, eu saber do que vocês se passam, estar junto de vocês aqui na comunidade, a gente andar pela nossa comunidade, saber o quanto é importante a gente se dedicar aos jovens, a gente está trazendo vocês para perto, a gente ter trabalhos sociais voltados para os jovens e saber que vocês é o futuro da nossa nação, né? Então a gente tem que tratar com carinho, muito carinho os jovens, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ser um pai, né, com vocês, né? No futuro próximo vocês estarem cuidando dos filhos de vocês, do neto de vocês, e a gente tem um país muito melhor, se Deus quiser. O senhor é filho de alguém muito influente, sabe? E o senhor acha que esse posto que já foi entregue ao senhor, desde o seu nascimento, ser filho de alguém que já tem uma grande fama, uma grande influência aqui por Itaúna e afins, você acha que isso te mantém tranquilo? Eu sou o candidato a vereador Marlon, ou então tem alguma relação, tem algum peso a mais, ou então, pelo contrário, é mais leve, mais tranquilo para você? Então, para mim, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque as pessoas, elas buscam em mim aquilo que o meu pai já vinha fazendo. E a minha real intenção é dar continuidade ao trabalho que meu pai fazia. Só que é muito triste para mim, né, conversando com vocês, eu hoje estar no lugar de candidato, né, passando por um momento que eu sempre estava junto do meu pai, e hoje eu não ter, né, que é ele do meu lado, me apoiando. Mas eu acredito que a gente vai conseguir dar continuidade ao trabalho dele, eu acredito que a gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas, e essa é a intenção. E como meu pai me falava, independente de política, faça o seu melhor para ajudar todas as pessoas. Eu tava vendo na internet que São Gonçalo tem em torno de 24 vereadores, né, pelo que eu vi. 27. E 400 e poucos candidatos. Como você se sente diante disso? Assim? Então, São Gonçalo sempre teve muito candidato, né? São Gonçalo é uma cidade muito grande, né, com muitos habitantes, e sempre foi muito disputada essa vaga, mas hoje, né, parece que cada vez mais vem aumentando o número de candidatos. Eu espero que seja todo mundo com uma boa intenção, né, de querer fazer a diferença na nossa cidade. Mas é uma vaga muito concorrida e é algo que a gente tem que se segurar, que a gente está aqui para realmente fazer a diferença. Se as pessoas se sentirem confortáveis e acreditarem nas nossas propostas, que ela venha a depositar seu voto de confiança no meu trabalho, no trabalho do amigo que for, que venha, né, a trazer melhorias para a nossa cidade. Quantos votos, mais ou menos, o senhor precisaria para ser eleito? Então, o cálculo para o vereador é um pouco... O cálculo para o vereador é um pouco diferente do cálculo de votação do prefeito. Porque para o prefeito ganha-se aquele que tem mais votos. Para o vereador existe um cálculo um pouco complexo, que vai depender de número de votações válidas no município, vai ser dividido
pelo número de vagas, que no caso são 27, aí você vai ter uma média, e o candidato precisa ter pelo menos 10% dessa média. E depois entra um outro cálculo, que é em cima dos partidos, então é muito complexo. Vai ter partido hoje que vai ter 4, 5 vereadores, vai ter alguns, vai ter 2, 3, e vai ter alguns que nem vão ter vereadores. Um exemplo foi meu pai, na primeira eleição dele em 96, meu pai, se eu não me engano, foi entre os 5 mais votados do município na sua primeira candidatura. Teve quase 4 mil votos. E o seu partido não fez nenhum vereador. Então meu pai, mesmo entre os mais votados do município, meu pai não conseguiu atingir o cargo de vereador, porque o seu partido não fez vereador. Ah, sim. Então é como se acumulasse voto pelo partido. Isso. Basicamente isso. Eu vejo o brilho do seu olho quando o senhor fala do seu pai, sabe? Eu creio que o senhor tem muito orgulho um dele. pouco complicado até. E a gente já está encerrando, mas é uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, porque eu acho que é muito importante um vereador ter credibilidade com o povo. Sim. Como o senhor vai buscar ter essa proximidade, sabe? Até para honrar o trabalho do seu pai e honrar algo que ele entregou a você, sabe? Com a criação. Como o senhor buscaria, sabe? Essa aproximação com o povo? Então, graças a Deus eu tenho meu pai como exemplo, né? Eu posso falar que, como eu acompanhei ele durante toda a sua vida, eu fico muito feliz em olhar a história dele, né, e querer dar continuidade sobre isso. E a gente tem uma relação, mesmo não sendo vereador, a gente tem uma relação muito boa com o nosso prefeito, com o nosso deputado Altineu Corte, federal, que é importantíssimo para a cidade, com o Douglas Ruiz, que é o filho do prefeito, o deputado secretário da cidade. E conversando diretamente com eles, levando as coisas que a gente precisa aqui na nossa comunidade, que a nossa comunidade é muito carente, a gente consegue levar até eles, ter uma rápida resposta em relação àquilo ali, pedir, solicitar, né, para poder ver que eles atendam, né, a nossa solicitação e trabalhar em cima disso, né, buscar recursos, seja na prefeitura, seja com nossos deputados federais, estaduais, e tentar fazer um trabalho digno para essa cidade evoluir. Então o senhor relaciona a sua credibilidade, a sua proximidade com o povo, com a sua proximidade também com pessoas com cargos políticos, né? Para conseguir alcançar seus objetivos de forma mais rápida e mostrar isso para o povo. Exatamente. Entendi. Só pra deixar claro, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô pegando umas perguntas aqui, tá bom? Que estão me mandando e eu tô pegando a pergunta. Então, uma pergunta que me mandaram, eu escolhi só essa última pra gente se encerrar. Perguntaram assim, como funciona a captação para recursos para municípios ou projetos de lei? Como seria esse negócio de vocês pegarem, a gente vai pegar aqui para investir nesse negócio? Vocês teriam que passar por uma aprovação de alguma coisa, de alguém, ou só não, a gente vai pegar aqui e colocar aqui? A gente tem como exemplo até as obras que têm sido feitas, por exemplo, para aquele MOVE em São Gonçalo. Mas aí é governo estadual, né? Então, que tem o auxílio do governo estadual. Então, eu não sou a pessoa mais capacitada para poder responder isso, mas eu vou responder vocês da forma que eu entendo. O município tem várias demandas, né? E quando o orçamento municipal não tem capacidade de resolver tal assunto, isso é levado para o Estado e também para o governo federal. Leva-se um projeto de lei, dizendo que, como exemplo, o MOVE foi apresentado pelo Douglas Ruiz ao nosso governador, e vendo a seriedade dessa obra, o impacto que isso vai gerar positivamente na nossa cidade, o governador acatou, né, e aprovou e mandou as emendas, né, para poder estar podendo realizar essa obra. É assim que funciona. Quando a gente não consegue resolver com nossos recursos municipais, a gente leva até o Estado e até o governo federal buscando auxílio e verba para poder resolver. A gente tem visto um grande desenvolvimento em São Gonçalo, sabe? E o senhor crê que a gente tem ainda verba, receita para a gente manter esse desenvolvimento mais para frente e se tornar uma cidade de referência, como a gente tem lá no Rio de Janeiro, a gente tem Copacabana, a gente tem Maricá? Então, o que eu posso dizer, o grande resultado que a gente está tendo em São Gonçalo é pela seriedade que está sendo trabalhada na nossa prefeitura. Com certeza. A gente sabe que existem outros municípios que têm uma renda muito maior, né, que São Gonçalo. São Gonçalo, como por exemplo Maricá. Maricá recebe 58 vezes mais os royalties do petróleo do que São Gonçalo. Então, para lá, pela cidade, é muito mais fácil
investir em educação, investir em saúde, investir em saneamento básico. Então, São Gonçalo fica um pouco para trás em relação a isso. Mas a gente vendo o comprometimento do nosso atual prefeito, dos vereadores, no caso também, a gente está vendo a nossa cidade evoluir muito. E graças a esse trabalho sério, né? Quando a gente pega um meio público e trabalha com honestidade, trabalha com seriedade, a gente vê o que a gente está vendo em São Gonçalo, uma evolução. Show. Aqui agora a gente vai encerrar o nosso podcast. Bom, antes de encerrar... Tava gostando. E bom, antes de encerrar a gente queria agradecer a todos que assistiram até aqui e falar um pouquinho se vocês têm alguma coisa para falar, agradecer alguém ou alguma coisa. Então, tem que agradecer a vocês, né? Estarem se colocando à disposição, né, desse podcast. Terem levantado um assunto que é muito importante, não só para a atualidade, mas sim para o futuro meu e de vocês. Agradecer a nossa professora aqui também por levantar perguntas importantes e toda a estrutura do colégio, né? Por estar recebendo a gente e estar com essa iniciativa aí que é muito importante. Tá querendo voltar aqui. Eu espero que volte. Bom, professora, tem alguma coisa para falar? Algum agradecimento? Eu queria agradecer, né, o convite de todos vocês. Fiquei muito feliz de estar participando, né? De estar próxima de um candidato, poder também fazer perguntas que eu acredito que seja pertinente a vocês também. E é isso. Bom, então aqui a gente vai encerrando o nosso podcast. E bom, na próxima vez que o senhor vem aqui, que não seja mais candidato, mas sim que venha como vereador. Assim espero. Olha! E é isso. Obrigado por assistirem.